Onde há demanda, há transporte aéreo. O mercado responde à demanda e não ao planejamento estatal. E a Azul economiza 3 milhões de reais se você emagrecer. Começando aí mais um Aeronotícias. E esse vídeo é um oferecimento da Academia do Ar, a única escola com garantia de aprovação na prova da ANAC de comissário e também com garantia nas provas técnicas dos processos seletivos para comissário de voo. Única escola que dá garantia nessas provas. E também da plataforma Piloto Civil, a melhor plataforma de simulados para a ANAC. Não existe nenhuma plataforma no Brasil melhor que a plataforma Piloto Civil. As provas praticamente iguais às provas da ANAC. E Horsk Security, referência em cursos de segurança aeroportuária e também simulados para processos seletivos, SHL, AON, GUP, além de preparação para raciocínio lógico e língua portuguesa. Então vale a pena você conferir essas plataformas e, é claro, também os cursos da Academia do Ar. E o mercado responde à demanda, não ao planejamento estatal. O dado mais importante da semana talvez não seja o crédito de 8 bilhões de reais liberado pelo governo às companhias aéreas, mas sim ao recorde histórico da região sul, que movimentou 4,7 milhões de passageiros nos primeiros 4 meses de 2026, superando inclusive os níveis pré-pandemia. Quando observamos quais aeroportos lideram esse crescimento, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Foz do Iguaçu e Navegantes, percebemos um padrão claro. São regiões com forte atividade econômica, turismo consolidado e elevada renda per capita. O mercado está enviando uma mensagem bastante objetiva. Onde há passageiros, as companhias colocam aviões. Não foi necessário criar um programa especial para convencer as empresas a voarem para Florianópolis ou Curitiba. O aumento da demanda naturalmente atrai capacidade, novas frequências e investimentos. A expansão anunciada pela Latam no Nordeste reforça exatamente essa lógica. A companhia aumentará voos entre Fortaleza e Lisboa e abrirá novas ligações para Buenos Aires a partir de Natal e Maceió. Observe que a empresa está tomando uma decisão empresarial bastante racional. Lisboa cresce devido ao aumento do turismo europeu. Buenos Aires cresce devido ao enorme fluxo de argentinos para o Brasil. E Recife recebe mais frequências porque a demanda já existe. Ao mesmo tempo, a Latam está tirando de venda as rotas Fortaleza-Miami e Fortaleza-Santiago. Isso demonstra algo fundamental. As companhias não têm compromisso com rotas, têm compromisso com rentabilidade. Se Lisboa produz melhor resultado que Miami ou Santiago, os aviões migram para Lisboa. Essa é a essência do transporte aéreo moderno. A chegada do primeiro A330 vindo da American Airlines para a Azul segue a mesma lógica. O avião não está sendo incorporado para abrir ligações deficitárias. Ele foi destinado inicialmente à rota Recife-Porto, mercado que apresenta forte componente étnico, turístico e corporativo entre Brasil e Portugal. Novamente, a empresa está direcionando ativos para onde existe receita previsível e ocupação consistente. Nenhuma companhia aérea consegue sobreviver mantendo aeronaves grandes, modelos widebody, em mercados sem demanda suficiente. Os voos de treinamento dos E195-E2 da Latam, os aviões da Embraer, também revelam tendências interessantes. Porto Alegre, Curitiba, Guarulhos, Manaus e Sinop aparecem entre os aeroportos escolhidos. Não é coincidência, são mercados que apresentam características muito diferentes. Grandes hubs, no caso de Guarulhos, centros regionais fortes, no caso de Curitiba e Porto Alegre, e mercado amazônico relevante, Manaus, e um polo do agronegócio que é Sinop. A Latam está avaliando justamente onde os Embraer podem gerar mais eficiência econômica. A aeronave não existe para atender cidades, ela existe para gerar rentabilidade em mercados que não justificam um Airbus A320 cheio, mas que possuem demanda suficiente para um Embraer E195-E2. Outra notícia importante é a previsão de excedente mundial de petróleo em 2027. Combustível representa cerca de 30% dos custos operacionais das companhias aéreas. Se o querosene cair de preço, 3 efeitos podem ocorrer: aumento das margens de lucro, tarifas mais competitivas, viabilidade de algumas rotas hoje consideradas marginais, rotas que hoje quase não dão lucro, ficam ali empatadas, né? Mas é importante destacar,
Combustível barato não cria demanda, ele apenas reduz o risco operacional. Uma rota sem passageiros continuará sendo ruim, mesmo com combustível barato. Já uma rota com forte demanda torna-se ainda mais atraente. E é justamente aqui que a discussão sobre o crédito emergencial do governo ganha relevância. Os números do Sul, a expansão internacional da Latam e a incorporação de novas aeronaves por Azul e Latam mostram que o setor não sofre por falta de demanda. O problema estrutural da aviação brasileira continua sendo tributação elevada, custos operacionais elevados, judicialização, infraestrutura desigual, exigências ambientais crescentes e muitas vezes diferentes aqui em relação ao Brasil e outras partes do mundo, o Brasil sendo prejudicado em relação a isso, e obrigatoriedade futura de utilização de combustíveis sustentáveis no Brasil, coisa que deveria ser obrigatória ou enfatizada em outros países que poluem mais. Por isso surge uma pergunta legítima: os 8 bilhões de reais resolverão algum desses problemas? Provavelmente não. O crédito pode aliviar o caixa das empresas no curto prazo, mas não altera os fundamentos principais do setor aéreo. Os fatos dessa semana demonstram que a aviação brasileira continua seguindo uma regra básica da economia. Onde existe mercado, aparecem voos. Onde existe demanda consistente, aparecem investimentos. O recorde de passageiros da região sul, a expansão internacional da Latam, a chegada dos novos A330 para Azul e a incorporação dos Embraer pela Latam e pela Azul também, são consequências diretas de mercados que demonstram potencial de receita. Por isso, talvez o debate mais importante não seja como financiar as companhias aéreas, mas sim como criar condições para que mais regiões do país gerem demanda suficiente para atrair voos de forma sustentável, ou seja, criar desenvolvimento. Se tiver desenvolvimento, a aviação ela aparece de forma natural. Deixa aí a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. O que você acha? A aviação ela precisa de subsídios em algumas áreas do Brasil para poder oferecer o transporte aéreo, já que essas regiões não têm outros meios de locomoção, ou que o governo tem que investir mais na infraestrutura primeiro, mais no desenvolvimento, ou um conjunto de tudo isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E será que a Azul pode economizar até 3 milhões de reais se você emagrecer? Uma declaração inusitada do CEO da Azul, John Rodgerson, chamou a atenção do setor aéreo nesta semana. O executivo afirmou que a companhia poderia economizar cerca de 3 milhões de reais por mês, caso cada passageiro perdesse apenas 2 quilos. Segundo Rodgerson, a redução de peso médio transportado pelas aeronaves contribui para diminuir o consumo de combustível, justamente o principal custo operacional das companhias aéreas brasileiras. O CEO chegou a brincar dizendo que é o maior promotor de caneta emagrecedora que existe, referindo-se aos medicamentos que vêm ganhando popularidade no mundo inteiro. A declaração pode parecer exagerada à primeira vista, mas existe fundamento técnico. Na aviação, peso significa combustível. Quanto mais pesada estiver a aeronave, maior será o empuxo necessário para decolar, subir e manter o voo. Consequentemente, maior será o consumo de querosene de aviação. É claro que 2 quilos a menos por passageiro não transformam sozinhos o resultado financeiro de uma companhia aérea. Os grandes desafios continuam sendo o preço do combustível, a carga tributária, o câmbio, os custos aeroportuários e a eficiência operacional da frota. No entanto, quando se transportam milhões de passageiros por ano, pequenas reduções de peso acabam gerando economias significativas. A fala do CEO também ilustra uma realidade pouco conhecida do público. As empresas aéreas monitoram constantemente o peso transportado, não apenas o peso dos passageiros, mas também das bagagens, da carga, da comissaria, da comida, bebida, da água embarcada e até da quantidade de combustível necessária para cada etapa da operação. Agora, se a Azul quiser realmente levar a ideia às últimas consequências, talvez esteja surgindo uma nova oportunidade de negócio. Imagine a campanha Programa Azul Leve. A cada 2 quilos perdidos, o cliente ganha 5 mil pontos no programa de fidelidade. Ou, perdeu 3 quilos? Embarque prioritário. Perdeu 5 quilos? Upgrade para a classe executiva. Já pensou? E para os clientes mais dedicados, uma parceria entre a companhia aérea e os fabricantes de canetas emagrecedoras. Já pensou receber desconto aí na compra das canetas? Emagreça, viaje mais e ajude a reduzir o consumo de combustível de aviação. Brincadeiras à parte, a declaração de John Rodgerson mostra como cada detalhe influencia a economia da aviação. Afinal, em um setor onde alguns quilos podem representar milhões de reais ao longo do ano,
talvez a próxima estratégia de redução de custos não esteja nos hangares, mas na balança. Deixa aí a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. Já pensou? Se a empresa faz aí uma campanha para reduzir dar o desconto em canetas emagrecedoras para quem é passageiro, o que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com quem também gosta de aviação, ative o sininho de notificações e escreve aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante. A gente se vê no próximo Aeronotícias, um grande abraço e até lá!